Olá, boa noite a todos. Chegamos à quarta-feira, hoje é 5 de maio. Veja os destaques aqui do segunda edição. Acabou a vacina. Prefeitura de Porto Alegre suspende a aplicação da segunda dose. A orientação hoje é que ninguém mais se desloque para os locais de vacina Coronavac. O que a gente precisa é ter um pouco de calma. Caindo. Desde o pico, redução de mortes por Covid foi de 70% no estado. Mas a queda ainda está longe do ideal. O que a gente pode prever por enquanto é que, se não forem tomadas medidas mais duras, a tendência é que nós tenhamos uma nova subida no número de casos em um período que vai ser entre maio e junho. E hoje é dia de Inter na Libertadores e das respostas esperadas pelos colorados. Guerreiro fica e Tyson estreia. É isso aí, vamos jogar. Chega de polêmica, vitória colorada hoje. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora. Eu te convido, vem com a gente. E olha, pessoal, a gente abre o segunda edição de hoje com uma informação importantíssima sobre a aplicação da segunda dose da Coronavac aqui em Porto Alegre. Isso porque está suspensa essa aplicação. Deixa eu conversar com a Luciane Coma, porque hoje o dia foi de muita procura pela vacina, filas, confusão e falta de explicação da Prefeitura. Lu, boa noite. Boa noite, Chemali. Pois é, que tumulto, né? Olha, as filas estavam enormes desde cedo nos 4 pontos de aplicação da segunda dose da Coronavac, no postão do IAPI, no Santa Marta, no Camaquã, lá no drive-thru da PUC. A fila chegava em Viamão. E essa longa espera de horas a fio, na chuva, no frio, claro, com toda razão, deixou as pessoas revoltadas. Vamos ouvir. É um absurdo, nós estamos com 3 filas aqui, podendo cada um no seu posto tomar a segunda dose, tá? E não ver as pessoas idosas aqui com chuva tomando. Porque distribuem só em 3 lugares. Estou na chuva, com frio, sem sombrinha, tudo isso. Pois é, Chemali, as doses disponíveis hoje eram para as pessoas que estavam com intervalo superior a 28 dias, ou seja, que tomaram a primeira dose antes do dia 8 de abril. Até o início dessa semana, hoje mesmo, a Prefeitura confirmou que mais de 60 mil pessoas estão neste grupo. Ou seja, foram aplicadas 10 mil vacinas, apenas 15% do necessário. O tumulto, ou seja, era esperado, acho que faltou um pouquinho de organização. De acordo com a Prefeitura, muita gente que não estava nesse grupo, estava no intervalo menor, por exemplo, de 21 dias para tomar a segunda dose, também foi aos postos de saúde e acabou superlotando. Vamos ouvir o que disse a diretora de Atenção Primária de Saúde de Porto Alegre, a Luciane Beiró. O que a gente precisa é ter um pouco de calma. Tem muita gente na fila fora da faixa de corte, né? Não completaram ainda, estão com 14 dias, estão com 21 dias e estão lá. Isso não pode. Vai chegar mais em 48 horas. Pois é, né, Chemali? Olha, a nossa equipe percorreu todos os pontos e a maioria das pessoas, na verdade, aguardavam há mais de 28 dias e é até difícil a gente pedir calma porque as pessoas estão ansiosas pela segunda dose por estarem imunizadas, né? Olha, a Prefeitura, então, recebeu 4.890 doses nessa última leva e até causou surpresa porque informou que encontrou cerca de 6 mil doses em hospitais e no posto Santa Marta. Causa um pouquinho de estranheza, né? Porque na semana passada faltou, eles fizeram uma varredura e encontraram mais 2 mil na terça-feira e depois suspenderam. Mas, enfim, um novo lote, uma nova remessa deve chegar em 48 horas, mas ainda nada confirmado. E a gente segue acompanhando, Chemali. Tá certo, Lu. Obrigado pelas informações. A gente segue acompanhando esse processo, porque, olha, a responsabilidade é nos 3 níveis: federal, estadual e municipal. O cidadão que paga imposto, ele quer ser imunizado, quer ter o direito dele. Portanto, não dá para ser no achismo, secretária.
Tem muita gente que não está, né, a diretora, tem muita gente que não está dos 14 aos 21. Números. Eu tenho certeza absoluta que a maioria das pessoas que estavam nessa fila já haviam passado dos 28 dias. Portanto, a população cobra sim e usa o SBT, usa a imprensa livre justamente para fazer essa cobrança. Que o município de Porto Alegre, a cidade mais importante do estado, cobre do governo estadual e que o governo estadual cobre do governo federal. Alô, Ministério da Saúde. Já já nós vamos conversar com Brasília, lá com a Natália Furrier, para saber sobre a CPI da Covid. Só que a população quer atitude. A vacina chegando e sendo aplicada nas pessoas que têm direito. Olha, lá em Canoas, aqui do ladinho de Porto Alegre, a aplicação da segunda dose de Coronavac vai ser retomada amanhã. A vacinação é exclusivamente para pessoas que fizeram a primeira dose até o dia 29 de março. Isso é importante, gente. Esse recorte é importante. A imunização começa às 8 horas da manhã nas unidades básicas Estância Velha, Niterói e Rio Grande e na Praça América. Canoas recebeu apenas 910 mil doses para 12 mil pessoas com vacinação atrasada. 910 doses, eu errei ali. 910 doses para 12 mil pessoas que estão com a vacinação atrasada. Aí é impossível colocar em dia. Alô, Ministério da Saúde. A população gaúcha está cobrando. Os gestores precisam ser cobrados e aprender a lidar com cobrança. Não dá para botar a conta no colo da população. Olha, o Rio Grande do Sul, a gente segue falando sobre isso, bateu hoje a triste marca de 25.544 mortes por coronavírus. Eu vou conversar agora com a Gabi Lirina para trazer agora mais dados sobre essa pandemia. É um número fechado, como nós jornalistas dizemos, né, Gabi? 25 mil pessoas, mas cada uma dessas pessoas e os números quebrados também representam histórias que ficaram pelo caminho, minha amiga. Boa noite. Que triste, né, Chamali? Quantas vidas perdidas, né? Olha só, Chamali, nada superou o mês de março em termos de contaminação, de ocupação de leitos e também de mortes. Olhem só essas ilustrações que a gente traz para vocês agora. O dia 23 de março foi quando foi registrada a maior média móvel de mortes de toda a pandemia aqui no Rio Grande do Sul. Foram 298 óbitos. Um mês depois, essa média móvel caiu para 132 óbitos. Maio chegou, mais redução. No dia 3 deste mês, a média móvel de mortes caiu para 96 óbitos. Isso representou queda de 67,8% em relação a 23 de março. A gente também traz número de casos confirmados com a doença. Até agora, olhem só esse número, 992.471 casos de pessoas infectadas pelo coronavírus. 5 de março foi o dia com a maior média móvel de casos de pessoas com a Covid aqui no estado, 8.857 casos. Um mês depois, a queda foi de 67,8%. Em 3 de maio, a média móvel estava em 843 casos. Redução em comparação a 5 de março é de 90,48%. Chamali, ainda há muito chão pela frente. Especialistas dizem que essa queda nos números é reflexo já da vacinação, mas que estabilizamos em um patamar muito alto. Ouçam só o alerta que vem desse especialista. O que impressiona é que o número de casos novos, apesar de ter diminuído, ele continua muito elevado, acima do número de casos novos que nós tínhamos no início dessa última fase de crise. Continuarem, né, as medidas de flexibilização, não forem tomadas medidas mais duras, a tendência é que nós tenhamos uma nova subida no número de casos em um período que vai ser entre maio e junho. Assusta ouvir, né, Chamali, que é possível uma outra onda, mais uma onda da Covid-19 aqui no Rio Grande do Sul, mas isso quer dizer o quê? Que a gente precisa simplesmente acelerar essa vacinação, Chamali, e claro, que as pessoas, que todo mundo contribua, mantendo o distanciamento social, o uso do álcool gel e a máscara sempre, né, Chamali? Consciência, nós não vamos cansar de repetir essas informações. Obrigado a Gabi Lirina na redação. Consciência, vacinação, distanciamento, uso de máscara, álcool gel, até a gente achatar de vez essa pandemia. Ninguém aguenta mais, mas é preciso ter força de vontade e responsabilidade. A gente sai um pouquinho da pandemia para falar agora de esporte, porque hoje tem bola rolando. Ontem foi uma chuva de gols dos times brasileiros na Libertadores e a gente traz agora para nossa aldeia aquelas perguntas que ficaram no ar ontem.
foram respondidas hoje, Glauco Pazza. Quero saber, meu amigo, o Guerreiro fica, o Tyson estreia, chega de polêmica, vamos jogar bola, porque o adversário de logo mais traz pesadelos, aquele fantasma de um título que ficou pelo caminho, Glauco Pazza. Boa noite. Boa noite, Chamalho, boa noite a todos. Olha aqui, ó, tô mateando. Opa, coisa boa. Vou ver, ó. Já roncou. Vou largar porque eu sou campeão de fazer porcaria. Mas eu tô esperando o jogo do Internacional, esperando que o Inter siga o que os brasileiros vêm fazendo na rodada, né? Uma rodada de vitórias. Mas vamos falar dessa história do Guerreiro. Uma novela que se arrastou aí por 4 dias. Começou lá com o boato de que o empresário gostaria de ter uma rescisão do contrato do Guerreiro. E aí, no domingo, teve um anúncio oficial, o empresário confirmou, dizendo que o atleta estava desgostoso com o tratamento dado pelo Inter. Na segunda, o Inter se reuniu para discutir o assunto e na terça chamou o Guerreiro e, olha, disse o seguinte: Guerreiro, nós não vamos se liberar. O contrato é até o final do ano, tem gente interessada? Tudo bem, é só pagar a multa, a rescisão, que seria cerca de 12 milhões e 500 mil reais. E aí eles entraram num acordo, chamaram o Guerreiro fica? O Guerreiro disse, fico. E aí, então, está confirmado. Só não joga hoje, ainda está se recuperando. Quem deve jogar é o Tyson, voltando ao Internacional. 10 anos, 8 meses depois, ele deve voltar a vestir a camisa colorada. Um grande reforço, Tyson, que não atuou na semana passada porque recém tinha chegado. Agora tem condições e deve ser o camisa 10 em campo. Não sei se desde o começo, pode entrar durante a partida. Mas olha, é bem provável que o Tyson jogue para vencer e para espantar aquele fantasma de 32 anos, o pessoal não esquece no Beira-Rio. Afinal de contas, o Olímpia enfrentou o Inter no Beira-Rio em 1989, tirou o Inter da Libertadores e, olha, Colorado tinha vencido lá em Assunção, tinha a vantagem e perdeu em casa. Um trauma que tem que ser superado. Quem sabe é hoje, né, Chamalho? Tomara, Glauco Pazza. Valeu, meu amigo. Uma boa noite para ti. Tá ali o Glauco em casa, tá em home office. Parece uma sala de aula, mas Glauco Pazza passou a tarde ali, ó, fazendo aula com o filho, porque a educação voltou e ela é híbrida e o pai tem que participar. Agora, preste atenção nesse caso que a gente vai trazer à tona. Já foi assunto no SBT Rio Grande ao meio-dia com o André Rado. Um desentendimento terminou em agressão em Santo Antônio da Patrulha, aqui no Litoral Norte. A presidente de uma ONG de proteção de animais contou que viu um homem de bicicleta arrastando uma cadela pela coleira por uma corda, parou para tirar satisfação. Já o ciclista afirma que a mulher jogou o carro para cima dele. Vamos tentar entender essa história na tela do Segunda Edição. As marcas nas costas são dos golpes de facão sofridos pela presidente da ONG Quatro Patas. Ela afirma que parou para pedir ao ciclista Maicon Oliveira dos Santos que não arrastasse a cadela. Revoltado, ele teria começado as agressões. Ele me batia por trás, eu não conseguia me levantar e me defender, foi bem complicada a coisa. Maicon alega ter apenas se defendido. Na versão do ciclista, a mulher jogou o carro contra os 2 filhos pequenos que estavam na garupa e uma terceira menina que acompanhava ao lado, fazendo com que todos caíssem. Maicon agiu estritamente em sua legítima defesa e de suas filhas. Por fim, afirmamos que não houve qualquer tipo de maus tratos com o animal de estimação da família. Olha, em tempos de bandeira vermelha, bandeira preta, eu tenho certeza que nada preocupa mais você quanto a sua saúde e a saúde da sua família. E equilibrar saúde e possibilidades financeiras é um grande desafio, certo? Pois é para isso que o plano de saúde da IBCM é a melhor solução para você. Feito para os funcionários públicos municipais e estaduais, o plano da IBCM oferece muitas especialidades médicas, odonto, terapias, físio, enfim, um amplo suporte para a sua saúde e bem-estar. E para te dar mais tranquilidade, com a IBCM você paga o valor mensal de R$ 176,92 por pessoa e só. Exatamente isso. Com a IBCM, você não tem coparticipação, sendo muito mais fácil cuidar de você sem a preocupação com a conta no final de tudo. Conheça mais a IBCM. Ligue para o 0800 647 5511 ou chama no WhatsApp que está aparecendo aqui na nossa tela e conheça mais o que a IBCM tem a oferecer a você. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público.
E ainda hoje, aqui no Segunda Edição, direto de Brasília, as últimas informações sobre a CPI da Covid no Senado Federal. E também, mais professores serão vacinados aqui no nosso estado. Quer saber onde? Fique ligado, a gente volta já já. Voltamos ao vivo com a Segunda Edição para todo o nosso Rio Grande. E olha que novidade bacana, gente. Agora, nossa programação, a programação local do SBT, também está na Sky. E por isso, damos as boas-vindas aos nossos telespectadores, novos amigos. E dissemos o seguinte, com o SBT, tem muita informação, entretenimento aqui do nosso estado, para dentro da tua casa. Acompanhe o SBT na Sky nos canais 9 e 409. SBT conecta o Rio Grande do Sul com você. E olha, agora a gente fala sobre a CPI da Covid-19. Hoje, o ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, prestou depoimento diante dos senadores. O ex-ministro Luiz Henrique Mandetta já havia comparecido ontem e ainda deve se apresentar nos próximos dias o também ex-ministro Eduardo Pazuello, direto de Brasília. A gente conversa agora com a repórter Natália Fruê para saber exatamente o que disse o ex-ministro Teich. Boa noite, Natália. Oi, Chemali, boa noite para todo mundo, para os conterrâneos. Pois então, o ex-ministro Teich falou por cerca de 6 horas. O depoimento dele durou um menor tempo, né, do que o depoimento de Luiz Henrique Mandetta, até porque Nelson Teich ficou menos de um mês à frente do Ministério da Saúde. E ele deixou claro aos senadores que ele deixou o cargo por falta de autonomia e insistência de integrantes do governo. Ele não citou o presidente Jair Bolsonaro, citou de forma genérica integrantes do governo pela recomendação do Ministério da Saúde pelo uso da cloroquina. Também o ex-ministro Nelson Teich, ele disse que foi um erro que no início da pandemia o governo federal tenha apostado na chamada imunidade de rebanho, que é o quê? Preservar os grupos de risco, deixar o restante da população circular e aí que, né, quando mais de 50% da população estiver contato com o vírus, ela vai conseguir, então, criar essa imunidade. Ele disse que foi um erro isso. Expectativa também, Chemali, para amanhã. Por quê? Porque o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, vai depor amanhã. Informação que a gente tem é que ele veio mais cedo aqui no Palácio do Planalto. Ontem ele teve reunião com o presidente Jair Bolsonaro e, nesse momento, segue em reunião com assessores do Ministério e também integrantes aqui do Planalto. Eles estão discutindo qual vai ser o tom que o ministro vai adotar na CPI amanhã com os senadores. E uma informação de hoje também é que na CPI hoje, quem fez parte do grupo da base governista e quem tentou, né, falar e defender o tratamento precoce nesse depoimento de Nelson Teich foi justamente o senador gaúcho Luiz Carlos Reins. Inclusive, enquanto ele falava do chamado kit Covid, ele foi chamado a atenção pelo presidente da CPI, o senador Omar Aziz, e depois também houve uma rusga com o colega, o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, por ele estar sugerindo que sim, o tratamento precoce, o tratamento com cloroquina tem eficácia, Chemali. Tá certo, Fruê. Obrigado pelas informações. Bom trabalho para todos os nossos amigos aí em Brasília. A equipe da Natália Fruê, gaúcha, que está em Brasília, trazendo as informações aqui para o nosso estado. Muita gente tentando blindar. Agora, tem gente com responsabilidade nessas mais de 400 mil mortes pela Covid-19 aqui no nosso país. Olha, a cidade de Esteio, uma última informação, cidade de Esteio, aqui na região metropolitana, começa amanhã a vacinação de professores contra a Covid-19. Que boa notícia. Por enquanto, a imunização será para educadores de escolas públicas. Depois, será a vez dos funcionários das instituições particulares. A vacinação será feita na Secretaria de Educação. Os professores foram incluídos por uma resolução da Prefeitura. O município afirma que, com a quantidade de doses da AstraZeneca que chegaram, é possível ampliar a imunização sem prejudicar o grupo de pessoas que tem comorbidades. Portanto, aí, cidade de Esteio, já tivemos aí em São Leopoldo, agora em Esteio, na região metropolitana. Aos poucos, os gestores municipais vão incluindo aquilo que era para ser determinação lá pelo Ministério da Saúde em Brasília, vacinar professores. Essa categoria é importantíssima para a nossa economia, para o rumo que o país pretende adotar depois da pandemia.
A todos, obrigado pela audiência. Na sequência, mais notícias da pandemia, da CPI da Covid no SBT Brasil. Você confere também essas informações e todo o desdobramento, a cobertura sobre o adeus ao ator Paulo Gustavo. Também cobertura completa, né? Esse grande talento, esse humorista que infelizmente acabou aí depois de internado por 2 meses no hospital do Rio de Janeiro, não resistiu a complicações da Covid-19. Muita força a toda a família do Paulo Gustavo. Amanhã a gente está de volta. Uma boa noite a todos. Tchau, tchau.